Olá, Marie Batiá. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula de Gênesis e eu vou começar fazendo uma oração. Pai amado, Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos, Pai, de conhecer a Ti através da Tua palavra, que foi o modo que Tu nos deste a Te conhecer, Pai, que possamos ter temor e tremor ao fazer isso e que possamos buscar esquadrinhar para descobrir os mistérios que Tu escondeste na Tua palavra, conforme está escrito em Provérbios 25, 2, Pai. Nós queremos ser desses, Senhor Deus, aprovados ao manejar a palavra da verdade, como Paulo recomendou a Timóteo, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda quem for ver esse vídeo, Pai, que possa servir para edificação, para crescimento, e que, em última análise, que sirva para salvação, para a vida eterna em Ti, para a vida abundante agora também, Pai, pela obediência, do entendimento de viver a palavra. Louvado seja o Teu nome, hoje e eternamente, sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então hoje para a nossa segunda aula de Gênesis. E eu queria pontuar algumas coisas que nós não podemos esquecer nunca, que é que tudo nas Escrituras é sobre o Messias. Nada é sobre mim e sobre você. A Bíblia toda é sobre o Messias. Ela é feita para nós, para nos dar a conhecer quem o Criador é, quem o seu Filho, nosso Salvador é. E conhecendo, nós não erremos o caminho. Mas ela não é sobre nós, ela é sobre o Messias. Esse Messias, em Gênesis, ele é o Aleph Tav, ele é o primeiro e o último. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, nós vimos na aula passada que só na primeira linha de Gênesis nós temos o Aleph Tav acontecendo duas vezes. Uma justamente ao lado de Elohim, onde João, em João 1:1, ele viu e ele falou, no princípio era o verbo, porque é isso que está escrito na primeira frase da Bíblia. No princípio criou Elohim Aleph Tav, os céus, Vav Aleph Tav e a terra. Então, no princípio, Aleph Tav e Elohim estavam juntos. O Aleph Tav era Deus, era Elohim. Elohim quer dizer Deus ou poderoso. E eles estavam juntos. E o segundo Aleph Tav acontece entre a palavra céus e a palavra terra. Justamente é aquele que liga os céus e a terra. E nós sabemos também, pelas Escrituras, que Deus falou e tudo veio a existir. Então, esse alfabeto, esse Aleph Bet, que é o alfabeto em hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, esse alfabeto, ele, de certa forma, ele é o bloco de construção de tudo que existe. Porque se Deus disse haja luz e houve luz, é a partir desse falar de Deus que as coisas passaram a existir. E a gente pode entender esse alfabeto como um código de informação que faz com que tudo ganhe existência. E hoje nós somos de uma geração que a gente pode muito bem imaginar que coisas muito complexas passem a existir a partir de um código linguístico de 22 letras, até porque isso aqui é um tablet, é um gadget que, com um código de informação 0 ou 1, tudo acontece aqui dentro, com um código binário de duas letras, vamos dizer assim. Então, se o homem pode fazer isso, Deus pode fazer o que ele faz, e que toda a terra e os céus e tudo que foi criado, ele declara e proclama a glória do Criador. E ele é feito através do Aleph Tav, que é, na verdade, o alfabeto inteiro, que é o nosso Messias. Que é isso que Paulo ele expressa quando ele diz: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque tudo é a partir dele. É como se o Criador do universo ele tivesse usado o Aleph Tav, que é o alfabeto, que é o nosso Messias, porque ele é o verbo. Só que o nosso Messias é o verbo que se fez carne. Ou seja, Deus, o Criador, ele criou todas as coisas através desse verbo.
e esse verbo, ele tomou a forma de homem, se despiu da sua glória e veio como nosso Salvador, resgatador. Porque ele, como o segundo Adão obediente, ele veio resgatar, digamos assim, a obediência que faltou no primeiro Adão. E pela obediência do Messias, então, nós temos esse caminho de volta. Então, a questão é a seguinte, que, voltando, tudo é sobre o Messias, não é sobre nós, mas é para nós. É um convite e é uma escolha. E quando nós conhecemos, nós podemos entender para viver. Então eu coloquei, tudo é sobre o Messias, encontrá-lo é entender as Escrituras. E viver o ensino da palavra é a própria vida. Isso, eu poderia dizer para vocês que isso é o resumo daquilo, tudo que Deus colocou na Bíblia para nós. É isso. Se nós encontrarmos o Messias, nós estaremos entendendo as Escrituras. Se nós vivermos o que ela ensina, nós estaremos encontrando vida, vida eterna e vida abundante agora também, que é esse o propósito. Então, nós não devemos pensar na palavra de Deus, na Torá. Torá quer dizer ensinamento, na verdade, mas ela é geralmente vista como se fosse lei. Só que ela é parental, não é legislativa. Qual é a diferença? É a diferença de eu dizer assim, ô pai, o senhor me leva no shopping amanhã? Eu jamais diria, senhor prefeito, me leva no shopping amanhã. Então, legislativo é alguém, não prefeito, desculpa, vereador, deputado, né? É o legislador, né? O prefeito é executivo, perdão. Então, seu deputado, me leve no shopping. Então, uma coisa é o legislativo, que é distante, que segue padrões, que segue, né, regras que não são relacionais. Outra coisa bem diferente é você se relacionar com um parente, com o teu pai. Então, o que acontece? A Torá, a palavra de Deus, ela não é lei, ela não é legislativa nesse sentido. Ela não é um sistema de regras. Ela é, de fato, parental. Por quê? Elas são os conselhos de um pai amoroso que quer o nosso bem e que nos chama a ouvi-lo para ter vida abundante. Da mesma forma que um pai que ama seus filhos dá conselhos bons para protegê-los, assim é o nosso Pai Celeste, que nos chama a nos relacionarmos com Ele através dos conselhos que Ele dá na palavra dele para nós. Então, essa Torá, se ela for vista meramente como um sistema de regras, ela vai estar sendo vista de forma errônea. Porque o que nós temos que ter são os conselhos aqui em relacionamento. Aí sim, nós vamos estar usufruindo daquilo que o Pai nos dá e nos chama a desfrutar, que é um conhecimento para a vida. E a palavra de Deus, ela se autodefine como a verdade. Ela é a verdade. Nós temos um mundo onde a ciência e os conhecimentos, as ciências humanas, de modo geral, dizem que as verdades são múltiplas, são provisórias, são evolutivas de alguma forma. No entanto, a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é a verdade, excludente de qualquer outra versão. A verdade, ela é una. Ela é também imutável e ela é também eterna. Então, a verdade é como a palavra de Deus se define. Isso no Salmo 119, 160, em João 17, 17, quando Jesus ora e diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é a palavra de Deus, a verdade, que nos santifica, que nos separa.
Então, a verdade é um sistema que define uma realidade também. Eu vou ler também o Salmo 119, 160, que diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. O princípio é o que a gente está tratando aqui, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. A gente chama de Gênesis, mas no hebraico o nome é no princípio. Então, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura eternamente, dura para sempre. Então, essa verdade, ela é o que produz a nossa realidade, que é eterna e imutável. E o que acontece que nós já sabemos hoje é que palavras, elas moldam pensamentos. Por isso que essa questão das palavras serem mudadas e a questão dos discursos e o politicamente correto e a mudança das palavras, elas têm o condão de travar uma guerra contra a verdade, produzindo justamente inverdades ou mentiras para mudar ou combater tudo aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, para que gere uma confusão e depois um engano, né? E na Bíblia, essa verdade, essa narrativa, ela não é linear e evolutiva, como a gente geralmente está acostumado a pensar na nossa mentalidade. Essa verdade, ela é cíclica, porque Deus fez perfeito no princípio e ele, depois do pecado, veio a decadência, que é uma medida que a ciência chama de entropia, que é o aumento da desordem. A natureza geme, toda a criação geme e aguarda essa restauração. E ele voltará a fazer tudo perfeito lá no final, quando houver novos céus e nova terra, quando ele resgatar e redimir aqueles que escolheram ser feitos família dele, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso está escrito em João 1,12. E esse poder é uma escolha, uma opção nossa, de sermos ou não filhos de Deus, através da nossa própria escolha. E redefinir as palavras é um modo pelo qual o mundo materialista e humanista busca adulterar a criação. Então, na criação, Deus fez as árvores, a natureza, e ele disse, e nós temos camadas de significado na Bíblia que se sobrepõem, porque os significados também não são unívocos, não é um sentido só. Você tem um sentido mais raso, que é o literal, que é o que está escrito lá, e ele serve para comunicar assim, ele é o sentido mais raso. Por exemplo, árvores são árvores, tais quais nós as conhecemos na natureza, mas nós temos outros sentidos também. E há uma lei que Deus fez que é assim na terra como no céu. Primeiro ele define as coisas na natureza para nós, para que nós conhecemos como as coisas são na realidade, aquilo que nós conseguimos experimentar com os nossos olhos, com o nosso nariz cheirando, com a nossa boca, com o nosso tato, enfim, que nós conseguimos perceber e sentir aquilo que é palpável para nós. Quando nós conhecemos na natureza, então nós temos a possibilidade de entendermos isso no sentido espiritual. E aí a gente tem árvores em Gênesis, quando Deus as fez pela primeira vez. E aí no Salmo 1 nós temos que Deus diz que homens são como árvores, porque o Salmo 1 justamente diz que o homem que é feliz, bem-aventurado, em hebraico quer dizer feliz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá de Yahua, e na sua Torá medita de dia e de noite. Agora, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E
aqui nós temos o sentido, digamos assim, espiritual, abstrato, como Deus nos vê. Da mesma forma que uma árvore precisa de uma terra boa, precisa de água para que ela cresça com o tempo, e ela surge normalmente a partir de uma semente dentro de um fruto, ou seja, ela é um ciclo que vai do início até o ciclo se completar e voltar de novo. Por quê? Porque uma árvore deve dar muitos frutos e em cada um desses frutos vai ter muitas sementes. Ou seja, há um ciclo e uma reprodução que para nós vermos a generosidade e a abundância do Criador. Porque a ordem que ele deu para nós e para a natureza é: sede frutífero e enchei a terra. Então, nós devemos ser frutíferos do ponto de vista espiritual, né? Não só espiritual, na nossa vida também, mas isso que homens como árvores, numa dessas camadas que Deus quer comunicar, é no sentido espiritual do termo. Então, mas se nós não soubermos o que é uma árvore física, jamais saberemos o que é como que devemos ser árvores no sentido espiritual. Precisamos conhecer o natural para então entender o espiritual. E ao redefinir palavras, o mundo, ele busca adulterar a criação, as árvores, na natureza. O mundo, ele já tem os transgênicos, né? Os transgênicos são uma adulteração do DNA natural das plantas, né? É uma coisa mista, entra informação de outra espécie que não era para estar ali, o bicho não come, vai começando a fazer mal para a gente, é uma adulteração física que ocorre no mundo? Sim, física. E isso que é operado no mundo físico, Deus diz, olha, existe um mundo espiritual também. Quando você muda as palavras da verdade por uma palavra que não é a verdade, por mais que ela pareça boa, porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era um conhecimento do mal, era um conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz expressamente assim, há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao cabo eles dão em morte. Ou seja, as palavras do próprio homem, as ideias do próprio homem, os pensamentos, eles não geram vida, não têm esse poder. E na medida em que eles buscam relativizar ou apontar caminhos diversos daqueles caminhos que a árvore da vida, que é a palavra de Deus, aponta, ela vai estar buscando adulterar a realidade para nos enganar. E aí ela redefine casamento, e aí ela redefine família, e aí ela gera o caos. Ou não só redefine, ela busca dizer, primeiro, que não importa, isso é besteira, isso é uma coisa cultural. E depois ela tenta redefinir, diz assim, não, uma família não é um homem e uma mulher, tal qual Deus disse no princípio, um homem e uma mulher. E agora pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser 3 mulheres e um homem, 3 homens e uma mulher, quer dizer, do jeito que qualquer um possa imaginar. E aí pode-se colocar outras coisas aí e se chamar de família, porque o ser humano ele não tem limite para a sua imaginação e devaneio. Só que nenhuma dessas palavras, desses conceitos humanos, eles geram vida. Ao contrário, ao adulterar a criação perfeita, eles vão levar ao engano, eles vão levar à morte. E aí a gente cai num conceito que é muito importante que nós vejamos hoje. Porque na aula passada também nós vimos que em cada dia da criação, Deus foi dizendo, no primeiro dia, ele disse, havia trevas sobre a face do abismo, né, escuridão, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz e houve luz. Tarde e manhã, o primeiro dia, ou seja, o dia único, o Yom Echad. E aí a gente tem o conceito do que é um dia para Deus, a gente tem o surgimento do conceito de luz, que não é o sol, que não é a luz do sol. Nós sabemos, porque nós temos a própria palavra dizendo que o Messias é a luz do mundo, é o Aleph Tav, é ele que é introduzido para separar trevas e luz, né?
E nós temos o conceito de bom, porque no primeiro dia Deus disse, e viu Deus que era bom. E eu tenho batido na tecla, ou gostaria de bater nessa tecla, que a Bíblia ela não é teológica, ela não é filosófica, ela é sobre coisas concretas. Porque se Deus não nos mostra primeiro no natural, nós jamais vamos entender conceitos espirituais, abstratos, porque Deus não é Deus de confusão. E Ele nos deu a escritura dele para que nós entendamos e não fiquemos confusos. Apesar das coisas não serem fáceis, elas são simples. Ou seja, elas não são confusas, né? E o que é bom, então? Se eu estou dizendo que o conceito de bom não é filosófico, o conceito de bom não é abstrato, então como que, o que é bom para mim pode não ser bom para minha amiga, pode não ser bom para o meu marido, pode não ser bom para minha vizinha, mas no pensamento mundano a gente pode pensar, bom, o que é bom ou não é relativo a quem está falando. No entanto, na Bíblia e no pensamento hebraico não é assim. Porque o pensamento hebraico ele não é com relação àquilo que você vê ou imagina. Ele é concreto, é sobre coisas concretas. E é sobre função. Então, no pensamento hebraico, e aí por que é importante nós sabermos da cultura, do pensamento hebraico, que é a cultura e o pensamento que Deus escolheu para colocar a palavra dele? É porque se nós não entendermos como foi dado, nós podemos errar no entendimento. Então, no pensamento hebraico, tudo é sobre função. Se eu fosse descrever um lápis para um hebreu, eu diria, serve para escrever. Aqui entre nós, um objeto roliço, às vezes é verde, se for de uma certa marca, às vezes tem um grafite no meio também cilíndrico. Enfim, eu ia descrever a aparência, porque essa é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é guiada pelo olhar, pela aparência das coisas. Já a mentalidade hebraica não é guiada pela aparência, é guiada pela função. Para que serve? Então, quando Deus diz que é bom, algo é tov, algo é bom, não é abstrato. É porque cumpre uma certa função, cumpre a sua função, cumpre o seu propósito. Se eu disser assim, eu tenho um copo aqui que é bom, ele faz o quê? O que ele foi desenhado para fazer, segurar a água para mim, manter essa água para que eu possa tomar. Cumpriu a função, o copo é bom, né? E aí qual é a diferença? No dia 1 Deus diz que é bom, no dia 2 ele não diz que é bom. Nós vimos isso na aula 1. Se você não viu a aula 1, vá lá e veja a aula 1. É sobre como Deus estava mostrando a história da humanidade que ele já desenhou do início ao fim, da criação à restauração de todas as coisas, do dia 1 ao dia 7º, que é o Shabá, ao descanso, o dia que potencialmente, simbolicamente, não tem fim. Então, nós vemos que no 6º dia, Deus disse que era muito bom, muito bom. E o que é muito bom? O que é muito bom no hebraico? Muito bom no hebraico é quando algo que foi feito para funcionar de certo modo, cumpre a sua função ou o seu propósito e gera vida. Então, quando há geração de vida, Deus chama isso de muito bom. Por quê? Porque essa é a lei. Multiplicai, encher a terra, sede frutífero. E Deus fala isso para Abraão, depois ele repete isso para Isaac, ele repete isso para Jacó, e o Efraim, que herda o nome de Israel, né, o nome Israel vai sobre Efraim, que é o filho mais novo de José, o nome Efraim já quer dizer frutífero, né? Então, quando gera vida, é muito bom, porque tem um propósito, ou seja, não é bom que o homem esteja só. Homem só é bom, mas não é muito bom. Não é bom. Por quê? Porque o homem sozinho, ele é infrutífero. Ele não tem o poder de gerar vida.
né? Ele precisa da ajudadora, da auxiliadora antagônica e eficaz, Ezer Kenegdo, da Eva, osso dos seus ossos, né? Então, quando ele e a Eva estão juntos, então isso é muito bom, porque aí eles têm juntos esse potencial de gerar vida, de se multiplicar, que é isso que Deus desenhou toda a criação dele para ser, para gerar outra vida. Então, a palavra da verdade, ela é assim, ela é una, ela é certa, verdadeira, ela retrata uma realidade que não comporta relativizações. A verdade, ela é excludente, né? E ela deve guiar e gerar todos os nossos conceitos de vida para a vida, para que nós não erremos o caminho, né? E interessante também que Deus, ele ensina de modo cíclico o tempo todo, e as coisas, elas trazem isso de modo repetido, como fractais também, mas como ciclos. Por exemplo, na criação, a gente vê que Deus separa no primeiro dia, de Yom Ehad, ele separa nesse dia único composto as trevas da luz, né? E aí depois as águas, aí depois no quinto dia é que ele vai encher as águas com os peixes e o ar com os pássaros, e no sexto dia ele cria os animais terrestres e cria o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. E ele faz esses ciclos, né? E é interessante que o Criador, como um bom pai, ele ensina muitas vezes de muitas maneiras. E é interessante nós pensarmos, por exemplo, no sono como um microciclo de criação de Deus. Olha só, quando nós vamos dormir, está escuro, a gente fecha os olhos e vai dormir. E aí, quando a gente está para acordar, começa a amanhecer, a primeira coisa que a gente ouve é o cantar dos pássaros. Então, quando os pássaros cantam, a gente sabe que está clareando, o dia está raiando, e os pássaros cantam. E aí a gente acorda, é como se fosse esse ciclo da criação que a gente pode reviver a cada dia, nessa bondade e generosidade de Deus. E agora, tudo que Deus fez, ele é tão interligado e tão interdependente que, por exemplo, se os pássaros não cantarem, as flores não abrem. Se as flores não abrirem, as abelhas elas não polinizam tudo. E se não houver a polinização, falta alimento para todos os seres criados. Então, isso diz que a natureza, a própria criação, ela, independente de haver uma palavra escrita que é verdade, que é generosa, a própria natureza, ela nos dá a perceber que existe um Criador perfeito, que isso é colocado diante dos nossos olhos. E é por isso que no Salmo 19 nós temos isso cantado assim. Olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. É exatamente isso que eu estava falando para vocês, que, na verdade, toda a criação, ela testifica do Criador. E é bem interessante também nós lermos o que Paulo, falando da mesma coisa que a gente leu nos Salmos, ali ele escreve ali em Romanos 1, no verso 20 de Romanos 1, que está escrito assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde quando? Desde o princípio do mundo,
sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí ele vai dizer que por isso, porque tudo dá testemunho de um Criador perfeito, generoso, eterno, verdadeiro, que o homem é indesculpável por não conhecer e não glorificar ao seu Criador, glorificar ao próprio homem, glorificar o que quer que seja, que é vazio de verdade, né? E aí eu queria falar para vocês de umas coisas interessantes, que a palavra verdade, em hebraico, o hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? E a palavra verdade em hebraico, no hebraico moderno, seria emet, né? Mais ou menos assim. Não sou muito fera em hebraico, não, hein? Mas só para... Eu me esforço, mas o hebraico, independente de você saber o hebraico moderno, é interessante pegar gráfico na internet e ver o hebraico pictórico. E no pictórico seria assim, a cabeça de um touro, uma cobrinha que são águas, porque o men são as águas, o aleph é a cabeça de um touro e o tav é uma cruz, né? O sinal de uma aliança simboliza o futuro. O aleph, o men e o tav escreve no hebraico emet, emet. E esse emet é a palavra verdade em hebraico. E a palavra verdade em hebraico começa com a primeira letra do alfabeto, termina com a última letra do alfabeto e tem um mem no meio, né? É que a gente pode ver aqui o Messias também, o aleph tav, na sequência exata, na ordem certa. Emet, verdade, é o alfabeto, é o código de informação na ordem certa, sem ter nada fora do lugar, porque verdade não tem confusão, não tem erro, não tem falha de sequência, verdade é isso aqui, ó, emet. Agora, a palavra morte, no hebraico, é mem, peraí, mem, tav. Eu vou fazer no pictórico, que aí eu não tenho menos chance de errar. A palavra morte no hebraico é mem, tav. Ou mem, vav, tav. O vav é um preguinho, prego de uma tenda. Mem, vav, tav. Mut. A palavra morte no hebraico parece com emet, só que não tem o aleph. Então, quando você tira Deus da jogada, o que sobra é morte. Então, verdade precisa ter o aleph, que é o símbolo de Deus. Morte é quando você não tem Deus, você não tem o Criador. O que você tem é morte. No hebraico também, pictórico, é legal a palavra para luz, or. A palavra luz, em Gênesis 1, or, se escreve aleph, vav, resh. Or, aleph, vav, resh. No pictórico, cabeça de touro, vav é um preguinho e resh é a cabeça de um homem. É a cabeça de um homem. Então, or é o aleph ligado ao líder. A liderança ligada ao aleph, tá? Luz é isso, porque a cabeça, o resh, quer dizer o príncipe, o líder. Então, luz se escreve assim. Quando Adão e Eva pecam, eles estavam nus e eles não se viam nus antes do pecado. Quando eles pecam, eles se veem nus. O que aconteceu? O corpo glorificado que eles tinham, um corpo de luz, que nos será restaurado. Na restauração de todas as coisas, Deus nos dará corpos de luz. Corpos que não adoecem, corpos que não morrem. Isso é o que está prometido nas Escrituras, os corpos glorificados. Então, quando nos for restaurados os corpos de luz, a luz, quando você tem uma luz forte, você não se vê.
você está no teu estado natural, mas isso você não se enxerga. Quando você apaga a luz, ou você afasta a luz, apaga a luz de cima de si e afasta, aí você se vê, você se enxerga. E quando Adão e Eva, eles pecam, a luz de Deus apaga na vida deles e é substituída por pele. Eles são cobertos de pele, depois que eles estavam nus. Pele é essa mesma palavra or, só que ao invés do Aleph, na primeira letra, você tem o olho. O olho. Meu quadro está um pouquinho... Um olho. Então, e a letra Ain, em hebraico moderno. Então, você tem o Aleph da luz é substituído pelo olho. Então, ao invés de você ter uma luz verdadeira, você tem um olho que é ligado à liderança. Você tem, então, a pele é a liderança do olho e a luz é a liderança do Criador, né? Então, assim, no hebraico, você tem coisas que Deus te mostra do sentido que as palavras, quando elas são meras abstrações, você acaba por perder. E isso aqui nos dá a entender melhor propósito, perfeição, generosidade também, porque é uma comunicação que não depende de filosofias, né? Até é um jargão popular, né? Entendeu o que é que eu desenho? Pois é, Deus, ele desenha para nós. Ele desenhou a palavra dele. E hoje não é que eu não falo hebraico, mas o meu amor e o meu interesse pela palavra de Deus, ele me levou a buscar esse desenho que Deus deixou para a gente no hebraico paleo, porque nós temos ferramentas hoje que facilitam nós encontrarmos essas palavras com esses desenhos. E nós sabemos, Provérbios 25:2, a glória de Deus é ocultar e a dos reis é esquadrinhar. E nós somos chamados a esquadrinhar a palavra de Deus, a buscar aquilo que está mais enterrado, né? Os tesouros, eles não estão assim na superfície, eles estão um pouco mais profundo, que Deus quer que nós busquemos. Então, eu escrevi aqui também a palavra Bereshit no hebraico, né? Que é a palavra no princípio. E esse no princípio em hebraico, aqui está no hebraico moderno, né? A gente tem essa primeira letra do Bereshit, ela é aumentada. Sabe quando Jesus diz assim, ó, nada da Torá vai passar até que céus e terra passem. Nenhum iot, nenhum tiro, nada, nenhum pontinho sequer. O que ele está querendo dizer é que não é apenas nenhuma só letra, é todo pequeno detalhe. Porque na Torá você tem algumas letras que são aumentadas, você tem algumas letras que são diminuídas, tudo comunica, tudo, né? E aí você vê design. Por exemplo, a letra B no hebraico moderno, ela é uma letra que é fechada para trás e aberta para frente. Isso comunica para a gente, Deus começou o alfabeto dele não com Aleph, não com ele mesmo, ele começou com filho, Bar é filho. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é sobre o Filho, é sobre o Messias, né? E aqui, ó, para trás, antes de Bereshit, nos é ocultado, está vedado, está fechado. Está vendo aqui o B? Está fechado. Ele é aberto para frente. Ele quis que nós conhecêssemos a partir daqui. Quer dizer que ele narrou 100% tudo que fez e foi feito? Não, ele narra o princípio da consciência humana, ele narra como ele nos fez, com que propósito, como ele fez as árvores, os pássaros e tal, com que propósito, qual foi a ordem, qual é a lei, e ele nos narra isso para que nós saibamos, e
a gente sabe que algumas coisas já são existentes na primeira linha da Bíblia. Veja bem, ele diz assim, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Mas não só no princípio criou Elohim os céus e a terra. No princípio criou Elohim Aleph Tav, os céus e a terra. E aí depois disse, e haja luz, e disse, haja luz e houve luz. O que nós temos aí prévio? Antes mesmo de tudo que foi narrado, que está sendo narrado em Gênesis, em Bereshit. Nós temos o Aleph Tav, nós já temos o Aleph Tav, né? Nós temos o Aleph Tav. Antes mesmo, nós não temos a narração de como foi criado o Aleph Tav. Como o Aleph Tav é a palavra, ele é o verbo, então nós já temos a palavra e a Torá. A palavra e a Torá, que são as instruções, elas são eternas. Deus não está narrando para a gente, olha, eu fiz a Torá, eu fiz a palavra. Isso aqui já é dado, já existe no princípio, né? Da mesma forma, Elohim já existe, ele é eterno, ele já está lá, né? Então, a palavra e também, então você tem o verbo e você tem a Torá e você tem o Criador. Essas três coisas, elas estão desde antes daquilo que é narrado, porque elas são pressupostos, porque Deus que está falando, o Criador está falando, né? Então ele está dizendo, olha, eu surgi, não, ele é eterno, ele não surgiu, ele já existia. O Aleph Tav também já existia. Quando a gente começa Gênesis, a gente já tem o Aleph Tav. Ele usa o Aleph Tav, que é o Criador, que é o Messias, que é através de quem tudo foi criado, é o código de informação, né? Já existia, né? Então a gente pode saber que a palavra de Deus, ela é eterna, ela já existia com Deus na eternidade, antes de tudo que foi narrado em Gênesis. E a gente viu um pouco na primeira aula, mas aqui na palavra Bereshit, se a gente for fazer um caça-palavras, a gente encontra aqui muitas palavras. E você tem evangelho, que evangelho quer dizer boas novas da salvação, sempre, na primeira linha, quando você tem duas vezes o Aleph Tav, ele vem duas vezes, o Messias vem, ele estava com Deus na glória, com o Criador, com o Pai na glória, e ele vem unir os céus e a terra, restaurar, sendo o segundo Adão perfeito. Isso é a mensagem do evangelho, né? Aí aqui você tem o Bet Resh Bar, forma a palavra filho no hebraico, o Aleph Shin Eish é a palavra fogo no hebraico, e aqui é um Vav, né? Se você pegar B-R-I-T, Brit, você tem a palavra aliança. Então o filho vem fazer uma aliança de fogo, né? A gente vê isso, por exemplo, quando Deus coloca Abraão para dormir e ele faz uma aliança, Abraão pede um sinal, né? Assim, mas como que eu vou saber que tu vais me dar mesmo essa descendência numerosa como as estrelas dos céus e como a areia do mar que tu prometeste? Aí Deus coloca Abraão para dormir e ele, antes de colocar para dormir, ele diz assim, olha, corta os animais, parte aí, que eu vou fazer uma aliança contigo. E vem uma chama de fogo, uma tocha de fogo e passa por entre os animais divididos, né? E Deus, então, é assim que ele sela a aliança dele com Abraão. E essa tocha de fogo é o Messias, ele é o fogo consumidor. De certa forma, aqueles animais partidos, quem rejeitar o Messias, o destino é aquilo ali, morte, né? Mas através do Messias você pode ter a vida, você pode ter vida, porque ele pagou o preço para o nosso resgate. Ele é o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus. Então, por quê? Porque a lei é assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós somos descendentes do primeiro Adão e a nossa carne, ela depois da queda, ela tem as concupiscências. E essas concupiscências nos levam a pecar, né? Agora, a partir do momento em que nós aceitamos a obediência do Messias, se nós tivermos realmente nascido de novo,
nós vamos buscar viver na obediência que o Messias nos chama a viver. E é essa obediência que é o conceito do nosso amor a Deus. João 14,15, os que me amam guardam os meus mandamentos. Né? Então, dentre as muitas palavras que a gente poderia achar nessa palavra Bereshit, em Gênesis, nós temos várias vezes a proclamação das boas novas do Evangelho, né? Em várias formações da palavra aqui. A começar por essa, Bet-Resh, que é filho. Então, nessa primeira aula, eu queria ler também para vocês Salmo 44 e João 18:37. Salmo 44 diz assim: verso 4. Bem-aventurado o homem que põe em Yahweh a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, feliz, bem-aventurado é o homem que põe em Yahweh a sua confiança, na verdade, na palavra de Yahweh, da palavra da verdade, ou seja, que vive a vida segundo a realidade real, verdadeira das Escrituras, e não segundo o seu próprio conceito, a sua própria mente, aquilo que cada um quer escolher, chamar de bom ou mal, que isso é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, busca se esforçar para botar de lado a árvore do conhecimento do bem e do mal e viver segundo a árvore da vida. E João 18:37 diz assim: João 18:37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Yeshua, Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, para que o Filho de Deus veio ao mundo? Para dar testemunho da verdade. Ou seja, ele veio para viver a palavra de Deus em perfeita obediência aos conselhos do seu Pai, e vivendo isso, ele veio então dizer: olha, essa é a verdade, esse é o caminho estreito, esse é o caminho que dá em vida, andai nele, porque é nele que a gente encontra a vida eterna. Então, assim, a palavra de Deus, nós temos que estudá-la e buscar esquadrinhar a cada vez, buscando essas nuances. Então, existem concordâncias, existe um aplicativo chamado My Bible, que se baixa a Bíblia Mais, Arai Mais e algumas Bíblias em inglês, que tem a concordância Strong, que dá qual é a palavra em hebraico. Existem quadrinhos que vão do hebraico moderno para o hebraico paleo, aquele que é o desenhinho, o pictórico, para a gente entender melhor do que se trata. E é interessante também nós vermos nesse princípio que quando a gente lê lá em Gênesis 2:17, quando Deus fala com Adão, ele fala assim: olha, Adão, no dia em que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo morrerás. Na nossa Bíblia está escrito assim: certamente morrerás. Mas ali tem a palavra morrer 2 vezes, com uma conjugação, uma inflexão, né? No hebraico você tem um modo perfeito e imperfeito. O perfeito é acabado e o imperfeito é que ainda está em movimento, não está acabado. Né? Então, mas seria equivalente eu falar em português, ao invés de certamente morrerás, morrendo morrerás. E é interessante esse morrer 2 vezes, por quê? Porque
A vida, no hebraico, ela é plural, Haim. O sufixo im em hebraico é plural. E ele tem, da outra vez eu falei para vocês que o Yatsar, quando Deus faz o homem, aquele Yatsar tem 2 iodes. Iod é o bracinho, a mão de Deus. E o Messias em Isaías, em algumas passagens, ele é o braço de Yahweh, ele é o braço do Senhor. Então essa mãozinha ali é a mão do Messias também. E aqui em Haim, você tem 2 iodes e você tem o sufixo plural. A vida na Bíblia ela é plural, porque a morte também tem potencial de ser. A primeira morte, a morte física, ela não é, digamos assim, uma escolha nossa. Nós estamos fadados a essa morte. Depois do pecado, a morte entrou no mundo pelo primeiro Adão. Mas a segunda morte, ela é uma opção. Eu e você podemos escolher não passar por essa segunda morte, pelo convite amoroso e generoso do Messias. Ele pagou o nosso resgate. A alma que pecar, essa morrerá. Nós merecemos a morte. Só que ele morreu e nos ofereceu a justiça dele pela nossa injustiça. Contanto que essa aceitação não seja só de lábios, não seja de boca, não seja só, eu vou confessar aqui, porque aí eu vou para o céu, mas vivo do jeito que eu quiser. Não, ela é, porque de Deus não se zomba. Então, na verdade, você vai estar aceitando de fato se com a tua vida você aceitar a vida do Messias, tal qual ele viveu. Porque é só a verdade que leva ao Messias. Então, se a palavra de Deus é a verdade, é isso que o Messias viveu, como que você pode viver na mentira, ou seja, em desacordo, fora da palavra de Deus, e achar que você tem comunhão com o Messias? Você não tem. É claro que ele é nosso advogado quando nós falharmos de modo involuntário, pelas nossas fraquezas. Nós temos advogado junto ao Pai, mas nós não devemos pensar que podemos pecar voluntariamente, assintosamente, porque isso seria como se fosse dar um tapa na cara, né, de alguém que a gente diz que ama. Mas se você ama e você dá um tapa na cara, você de fato sequer respeita, que dirá ama. Então, o temor e o tremor, até porque o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria. Então, não há como se ter real sabedoria como filho de Deus sem ter essa reverência de saber que o Criador do universo, ele, antes mesmo de um ser humano pecar, ele enviou o Filho dele, que se despiu da sua glória, deixou sua habitação celestial, se fez homem como nós, passou por todas as agruras que nós passamos. Ele chorou, ele sofreu, sentiu frio, sentiu calor, sentiu tudo que nós passamos, porque você não consegue substituir chuchu por maçãs. Então é uma maçã por outra maçã. Então ele se fez carne, se despiu de toda a sua glória, para então viver a perfeita obediência ao Pai dele. E ele diz, olha, eu vim e eu só fiz o que meu Pai mandou, eu só falei o que meu Pai já falou. Onde? Nas Escrituras, na sua palavra perfeita e eterna. E essa palavra, ela nos adverte 3 vezes, 2 em Deuteronômio 12:30, Deuteronômio 4:2 e uma vez em Provérbios, que a essa palavra não se pode acrescentar nem retirar. Por quê? Porque quando você acrescenta qualquer coisa ou retira, você adultera, você modifica. Pensa só, se a gente tem H2O, 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso aqui, H2O, é água, não é marca não, tá, gente? Isso aqui é tabela de elementos periódicos da química. H2O é água. Mas só que se eu acrescentar uma partícula extra de oxigênio, H2O2, isso aqui já é outro elemento químico. Isso aqui é água oxigenada. Água oxigenada não serve para os peixes nadarem, não serve para o ser humano beber. Então, na hora que você acrescentou alguma coisa aqui,
você mudou a essência, o design, o propósito, a função e a possibilidade de concretização daquilo que estava no design inicial. E é por isso que Deus diz para não mudar. Não é que ele não que ele precise, nós precisamos. Toda vez que nós mudarmos alguma coisa, a gente vai estar produzindo morte, quer agora, quer no porvir. Modifica a família, você gera a morte, porque se não for um homem e uma mulher, a família é estéril em si mesma, ela não reproduz. Quando ela não reproduz, para Deus, ela não cumpre o seu propósito. Se ela não cumpre o seu propósito, ela não tem razão de ser, não gera vida. E percebam que não é teologia, não é teologia. Esse ensino é um ensino que é para ser assim, o que nós podemos ter de mais precioso, porque veja bem, esse Criador do universo, ele quer nos dar a conhecer quem ele é, como ele nos fez, qual o propósito que ele tem para nossas vidas, qual é o nosso potencial. Como uma semente, ela tem um potencial, mas pode desenvolver ou não. Uma árvore frondosa. A árvore frondosa pode ser frondosa ou ela pode ser doentinha. Ela pode dar muito fruto ou ela pode não dar nenhum fruto. Ou ela pode... Esse fruto ele pode ser meio bichadinho ou pode ser um fruto saudável. Então, assim somos nós. Salmo 1, como nós começamos a falar. Então, que sejamos esses homens e mulheres bem-aventurados, felizes, que sabem quem eles foram feitos para ser, quem nós fomos feitos para ser no Criador. Esse é um convite, é um desafio, mas é maravilhoso que o Criador de todo o universo nos convide para sermos seus filhos. E filhos precisam estar em relacionamento. Porque se você tem um pai que não tem relacionamento com seu filho, só tem regra, ele pode pregar as regras na porta lá, limpar o quarto, arrumar a cama antes de sair do quarto, tomar café até as 10 e tal. Isso é um sistema meio militar, tirânico. Não é relacional, porque um sistema de relacionamento, você tem regras, porque as regras protegem, e te dão a direção, você não fica solto, mas tem relacionamento. Olha, meu filho, isso aí é para o teu bem, ó, você estuda hoje, porque amanhã você vai ter o que colher, vai ter uma profissão. Olha, meu filho, tem que acordar cedo sim, porque se você não aprender a ter responsabilidade agora, que você tem pouca coisa para fazer, como que você vai ter responsabilidade com as outras coisas que você pode vir a ter na sua vida, se você não escolher um caminho do mal? Então, são nas pequenas coisas que a gente deve aprender os propósitos. E é nesse relacionamento, ou seja, é o conhecimento da palavra em relacionamento com quem deu a palavra, através do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Então, para hoje, essa é a nossa segunda aula de Bereshit, mas é uma aula de fundamentação daquilo que Deus quer que nós não ignoremos, que nós saibamos, para que a gente não erre o caminho. Amém? Obrigada a todos e shalom.